Olá, me chamo Júlio Santana. Atualmente faço parte da equipe de anos iniciais de PCNP da Diretoria de Ensino Campinas Leste. É uma grande satisfação poder vir através desse canal propor um estudo de formação com esta TPC. Aproveito também para cumprimentar os senhores diretores, professores coordenadores, professores, neste momento de distanciamento social e dizer que esperamos que todos vocês estejam bem. Bom, o tema da TPC, pelo qual nós optamos, é a TPC dos gêneros textuais ao contexto de produção de texto. Trazemos aqui para uma breve reflexão um pensamento de Confúcio. A experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho já percorrido. Quantos de nós já temos aí uma vasta experiência, outros estão iniciando agora, e quão importante é sempre buscar aprender. E esse é um momento de reflexão, de estudo, de aprofundamento. Então eu convido você, professor, a de fato assistir, a prestar atenção, estar aí muito atento a tudo aquilo que nós vamos propor nesta TPC. Tudo bem? Então vamos lá. Os objetivos pensados para esse encontro são: apropriar-se das características dos diversos gêneros literários, ampliar o repertório de diversas leituras nos alunos, discutir a importância de se utilizar os procedimentos de leitor com o propósito de se apropriar dos comportamentos de escritores relacionados à escrita e à produção de textos. Temos os conteúdos, que são os gêneros textuais e o contexto de produção de texto. Já nesse momento, trazemos um momento tão importante que é a primeira atividade, que é a leitura em voz alta. Aqui é a oportunidade que a gente tem de apreciar boas leituras, de expressar as nossas escolhas pessoais de leitura, onde a gente expressa os nossos sentimentos. Como eu gosto muito de poesia, eu fiz a minha escolha pessoal. E aqui então eu trago para vocês os poemas completos de Alberto Carreiro e de Fernando Pessoa. Bom, Fernando Pessoa, conhecendo um pouquinho desse poeta tão importante para a nossa literatura brasileira, ele foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, e cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexão sobre o seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e o seu tédio. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, criou heteronômios, poeta com personalidades próprias que escreveram sua poesia. Bom, então vamos lá. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que eu vejo a cada momento é aquilo que eu nunca antes já tinha visto. Eu sei dar por si muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer repassasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo da natureza, não é porque sabia o que ela é, mas porque a amo, e a amo por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, é a única inocência, é não pensar. E eu escolhi esse livro, um poema deste livro de Fernando Pessoa,
que é Os Poemas Completos de Alberto Caeiro. Explorando os gêneros textuais. Para início de conversa, por que falar dos gêneros literários no contexto de produção de texto? De acordo com Bernard Chenoweth e Joaquim Dawes, o trabalho com gênero em sala de aula é o resultado de uma decisão didática que visa proporcionar ao aluno conhecê-lo melhor, apreciá-lo ou compreendê-lo para que ele se torne capaz de produzir na escola ou fora dela. No que o artigo Os Gêneros Escolares da Prática de Linguagem aos Objetos de Ensino, os pesquisadores suíços citam ainda, com o objetivo desse trabalho, desenvolver a capacidade de transferíveis para outros gêneros. É sabido que ao longo da nossa vida, ao longo da história, a linguagem ela é tomada como uma forma, um meio de nos comunicarmos. E para isso, muitas vezes, a gente utiliza da linguagem verbal, aquela que a gente expressa através da oralidade, através de um registro por escrito, e muitas vezes também aquela linguagem não verbal, que a gente utiliza através do gesto, de expressões e assim por diante. Bom, dando sequência na nossa atividade, nós vamos pensar o papel da leitura no desenvolvimento da capacidade de produzir textos. Esse foi um recorte que nós tiramos, de um material riquíssimo também, que é o material do Profa. Então vamos pensar um pouquinho. Alicerçando-nos no módulo 2 da unidade 6 do texto 4 do curso do Profa, a leitura tem um papel fundamental na capacidade de produzir textos escritos, pois por meio dela os alunos entram em contato com uma riqueza e a complexidade da linguagem escrita. É também a leitura que contribui para ampliar a visão do mundo, estimular o desejo de outras leituras, exercitar a imaginação, compreender o funcionamento comunicativo da escrita, compreender a relação entre a fala e a escrita, desenvolver estratégias de leitura e ampliar esse repertório textual e de conteúdos para a produção dos próprios textos. Conhecer as especificidades dos diferentes tipos de textos e favorecer a aprendizagem das convenções da leitura. Então, por que a gente vem trazendo e vem discutindo a questão do gênero? Os gêneros textuais, na realidade, são as formas naturais que utilizamos da nossa língua para situações diárias do nosso dia a dia. Então, na realidade, em cada situação de comunicação, nós nos colocamos frente a uma tendência, de comunicação. Então, como que eu vou utilizar determinadas linguagens? Eu preciso, entender que o gênero ele estabelece, ele organiza e ele modela, essa linguagem. Ele colabora, na realidade, para a gente se organizar nessa intenção de comunicação, para a gente chegar, no objetivo direto naquilo que eu quero propor, de que forma que eu quero falar, com quem eu quero expressar e aonde que de fato esse meu discurso vai ser proposto, vai ser lido, vai circular, digamos assim. Então é importante a gente sempre atentar que na escolha do gênero a gente pode resolver muitas questões resolvido na questão da leitura e na questão da produção de texto. Atividade 2. Explorando a diversidade dos gêneros textuais. Na realidade, vocês vão ficar surpresos com a gama de textos que vão encontrar e com os múltiplos fatores que envolvem a produção deles no contexto social. Vejam bem. Agora vamos conhecer mais de perto os gêneros textuais e descobrir as possibilidades de trabalho educativo que eles nos oferecem. Gêneros textual. Vamos pensar um pouquinho nesses gêneros textuais. Vamos analisar alguns dos pontos dessa questão. Os gêneros textuais são fenômenos históricos, como eu disse lá atrás, fundamentam vinculados à vida cultural e social, que contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas e cotidianas. Como eu disse, se eu quero, na realidade, utilizar
de um recado. Eu quero passar um recado, né? De que forma que eu vou produzir esse recado, né? Distintamente, como que eu vou me organizar para isso? Bom, que gênero que eu vou utilizar? Se eu for, na realidade, eu estou numa empresa, eu preciso passar uma ordem, né? De que forma que eu vou me expressar? Como que eu vou dar essa ordem? Que gênero que eu vou utilizar? Ou então eu quero, né, noticiar algo, eu quero utilizar disso, né? Que isso chegue de uma proporção maior. Que recurso que eu vou utilizar? Que gênero que eu vou escolher para redigir isso, para que de fato isso chegue, né, de uma forma comunicativa até as pessoas, para que elas leiam, para que elas compreendam. E qual é a decisão que eu tenho que fazer? Então eu preciso entender, né, que cada gênero, cada escolha que eu faço, ela está muito relacionada à intencionalidade, à necessidade comunicativa. Então ela atende a essa necessidade comunicativa e temos então que atentar que podemos pensar em alguns exemplos, né, desses gêneros textuais e a gente traz alguns aqui para vocês pensarem. Crônicas, né, nós temos aí contos, fábulas, lendas, poemas. Vamos refletir. Analisar as manifestações verbais por meio da língua, pois elas se dão como textos e não como elementos linguísticos isolados. Tais manifestações se dão socialmente com os gêneros textuais. Marcusques. Através do gênero no qual o discurso será organizado, considerando suas características de organização interna, suas marcas linguísticas de estilo e conteúdo que é dizível por meio dele, somos capazes de compreender que garantir sua diversidade é oportunizar e repertoriar os alunos para que tenham condições de produzirem bons textos dentro e fora da escola. Na realidade, o gênero é definido por 3 categorias: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Isso é muito importante. Já Marcuse pensa que esses textos eles são materializados, né? Na realidade, nós encontramos com ele na nossa vida diária e eles nos apresentam aí as características sociocomunicativas que são definidas por cada situação comunicativa que nós tendemos a nos relacionar e então ser exigida por nós nas nossas colocações diárias, através dos grupos que nós fazemos parte, né, das intenções, da intencionalidade de comunicação dentro da escola, dentro do nosso trabalho, numa situação informal entre os nossos amigos, num bar, quando eu estou sentado aguardando por uma consulta médica, quando eu folheio uma revista, né? Então, assim, todas essas situações, elas circundam, né? Elas estão a nosso favor. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Bom, vamos continuar na nossa reflexão. Trouxemos aqui, né, como característica para uma análise, para uma reflexão, um dos gêneros que é tão costumeiro e que nós já conhecemos, e vocês também, professores, já devem ter trabalhado na escola. E esse texto que nós vamos ver agora, essa fábula, esse gênero, ele já veio, inclusive, né, sendo indicado, sugerido por um trabalho, até mesmo no Saresp. Em algumas situações, ele veio apresentando e sendo cobrado, né, dentro de uma avaliação diagnóstica para os alunos. E não foi tão fácil também para os alunos compreender e responder aí, né, de acordo com a proposta que veio sugerida. Então vamos pensar um pouquinho, né, nessa característica desse gênero, pensando que ela não é fechada, né, ela não é hermética, ela é plástica, ela é possível, né, de se articular dentro daquilo que ela vai ser apresentada, né, dentro desse estilo, né, dentro dessa composição e assim por diante. Vamos então. O vento e o sol, de Esopo. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol. Retirando-se para trás de uma nuvem, o vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então o vento retirou-se. O sol saiu de seu esconderijo
e brilhou com todo o esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Bom, como eu já disse para vocês, ele tem uma característica, né, da fábula, que ele traz aí o gênero, o conteúdo temático, a forma composicional e o estilo. Assim como a gente viu agora há pouco e eu mencionei para vocês esse estudo, essa discussão que Marcuse também traz, né? Ele é um seguidor, um pesquisador também de Bakhtin, que a gente daqui a pouco vai pensar, vai discutir algumas coisas de Bakhtin também, né? Algum excerto, algum texto aí que Bakhtin também sugere como estudo. Veja que a gente está bem acompanhado, bem estruturado nessa discussão. Olha, a fábula atualmente, né, pode ser, nós podemos encontrar na fábula definida como uma narrativa concisa, escrita em prosa, em verso, que predominantemente apresenta animais como personagens, podendo também ter outros seres, objetos inanimados, ou homens, o seu enredo, marcada pela presença implícita ou explícita de uma moral, um ensinamento ou uma crítica. Conteúdo temático. Esta fábula, né, não só esta, mas a fábula em si, apresenta um conteúdo didático, moralista que vincula valores éticos, políticos, religiosos ou sociais. Esse conteúdo pode vir organizado de modo a enfocar o discurso moralista, mais comum nas fábulas em prosas clássicas, ou podem assumir o valor mais estético, com uma linguagem metafórica e uma presença de descrições apreciativas que investem na constituição poética das personagens e da ação narrativa. Neste caso, o desfecho é, em geral, surpreendente, humorístico ou impactante. Forma composicional. Em prosa ou em verso, as fábulas se organizam como uma narrativa concisa, a uma ação que se desenvolve por meio do estabelecimento de um conflito, em geral de natureza competitiva ou exemplar. A ação da fábula, em geral, é episódica, constitui-se como um episódio do cotidiano da vida das personagens. Daí o tempo e o espaço não serem, em geral, situados, a não ser que contribuam para o desenvolvimento da ação. A moral nas fábulas mais clássicas, entendida como a sua essência, aparece como um objetivo verdadeiro e final da fábula. Estilo. A voz da fábula ou canta na terceira pessoa, a voz que fala ou canta na terceira pessoa, tanto nas versões mais clássicas das fábulas em prosa, de Esopo, quanto em versões mais atuais e em versos, a voz que conta ou canta assume normalmente a voz da sociedade. Daí a narração em terceira pessoa, que distancia, impressionaliza o narrador. Nas versões mais modernas, versos de La Fontaine, ou prosas mais atuais, essa voz assume um caráter mais individual e contestador de valores sociais ou comportamentos humanos, dialoga e contrapõe-se à voz autoritária e monolítica das fábulas clássicas. Ao assumir a voz mais individual, o narrador, com certa frequência, se coloca pessoalmente na fábula, fazendo uso da primeira pessoa, que eu não estou falando senão da verdade. Atividade 3. Enunciado. O texto impregnado de sentido. Nessa atividade, nós vamos refletir. O enunciado que pode ser falado ou escrito pressupõe um ato de comunicação social, é a unidade real do discurso. Neste processo existe uma interatividade entre sujeitos e falantes. O receptor não é um ser passivo, ao contrário. Ao ouvir ou compreender o enunciado, adota para consigo uma atitude responsiva. Quer dizer, ele pode concordar ou não, pode completar, discutir, ampliar, direcionar, enfim, atuar de forma ativa no ato enunciativo. Aliás, o locutor não deseja uma reação passiva, mas um retorno, uma vez que age no sentido de provocar uma resposta, atua sobre o outro, buscando convencê-lo, influenciá-lo. Bakhtin refere
que esta atitude é principal característica do enunciado. Então a gente traz aqui como referência, né, esse estudo Estética da Criação Verbal de Bakhtin. É em cima dessa teoria que nós, né, preparamos todo esse estudo, que a gente foi buscar essa formação para trazer para vocês. Na realidade, é todo um início, né, um começo, que é muito material. Né? Se a gente for aprofundar, a gente levaria horas, né, para discutir com vocês. Mas é gostoso a gente ir passo a passo, né, devagar, tentando entender nessa construção aí tão importante para tentar compreender e chegar num trabalho coeso, coerente, né, atendendo mesmo a necessidade de, dos nossos alunos, aí, do que os nossos alunos precisam para, de fato, produzir bons textos, né? Vamos lá. Ancorando-se no livro Estética da Criação Verbal, novamente eu, né, mostro para vocês, todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados orais escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses comunicados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por meio do seu conteúdo temático ou pelo estilo da linguagem. Aí eu sempre pergunto, é preciso do gênero para quê? Né? Que espécie de comunicação que eu tenho que fazer ou que eu vou buscar determinado enunciado para que eu possa cumprir, né, com esse propósito comunicativo? Então, por que eu vou pensar que o gênero vai tanto me auxiliar, vai me engajar, né, vai trazer para mim essa ferramenta tão básica da comunicação, né? Ele vai garantir para mim a questão do tempo, né? A questão da variação linguística, né? É questão do estilo. Se eu for pegar a questão dos contos, né? E vou trabalhar com o conto, tem várias versões, né? Eu preciso, na realidade, escolher qual delas que eu vou utilizar, porque cada uma tem o seu estilo, né? O autor utiliza de uma linguagem específica, né, em cada um deles. Então, fica a critério do professor, né? Qual deles eu vou escolher, né, para fazer esse trabalho com o meu aluno. Então, é importante isso, tá bom? Deixa eu passar. Bom, agora nós vamos assistir um trecho do vídeo do enunciado e a leitura dos anos iniciais do PCNP Diego Trídico de Moraes. O Diego é um parceirão, né, nosso, e ele contribui muito nesse vídeo. Ele vai explicar, né, a questão do enunciado sobre essa teoria de Bakhtin. Ele vem muito tranquilamente trazendo isso como um estudo. Então eu convido vocês aí nesse momento agora, né, a prestar atenção e a se deliciar com essa explicação tão coerente, tão básica, tão fundamentada que o Diego nos traz. Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre o texto, sobre a frase, a oração, a palavra, a diferença entre sinal e signo, para que enfim possamos chegar no enunciado, ok? Bom, antes de tocarmos no assunto do enunciado ou de discutirmos o conceito do enunciado, é importante que a gente passe por esses outros conceitos, ok? Vamos lá então. Então, a primeira coisa que precisamos discutir é, afinal, o que é uma linguagem? Né? O que é linguagem? Bom, alguns vídeos na internet e alguns textos, inclusive de alguns professores que trabalham com a língua portuguesa, afirmam que, inclusive os animais, entre os animais existe uma linguagem. Fato é que a linguagem é algo essencialmente social. A linguagem, ela é algo que acontece por meio de uma cultura, por meio de um propósito, uma necessidade comunicativa, ela é algo mais amplo, né? Inclusive possui o seu repertório. A linguagem também é constituída por signo, que é diferente
de sinais. Portanto, é algo essencialmente humano. Não está na esfera dos animais irracionais. A linguagem é algo restrita, é algo restrito aos seres humanos. Existe uma diferença entre sinal e signo. Quando a gente sente o cheiro de um bolo sendo assado pela vizinha, esse cheiro ele não é um signo, é um sinal. Por quê? A intenção da vizinha não era dizer para você que ela assaria o bolo, né? Pelo menos imaginamos. Outra coisa, quando nós observamos a fumaça de uma estrada, né, que estamos passando, nós sabemos que naquele ponto está ocorrendo um incêndio. Esta fumaça não é um signo, né? Ela é um sinal. Quem ateou fogo ou por inúmeros motivos aquele fogo aconteceu, na verdade não tem uma intenção, um propósito comunicativo por trás daquilo, né? É diferente dos sinais de fumaça que algumas comunidades utilizavam para se comunicar antigamente. Então, o sinal é algo que não está carregado de sentido, não tem uma intenção por parte daquele que emite. Tá? O signo já é um pouco mais complexo. O signo ele é utilizado por uma pessoa que tem um propósito comunicativo nessa utilização. Né? Então, nós chamamos essa pessoa de, alguns teóricos chamam de emissor, aquele que emite. Né? Se a gente for falar puramente de enunciado, alguns estudiosos chamam de enunciador, tá? Mas necessariamente precisa de um emissor com uma intenção com aquilo. Então, o emissor ele usa de um signo ou de vários signos para transmitir a sua mensagem dentro de um determinado contexto. Então, o signo ele é utilizado numa intenção por meio de um propósito comunicativo e dentro de um contexto. Obviamente que esse signo ele não é utilizado, ele não é emitido à toa, né? O emissor ele só usa signos numa situação comunicativa porque do outro lado há um receptor, tá? Um interlocutor. Alguns teóricos também vão chamar de locutor e interlocutor. Okay? Mas o interessante é que existe um propósito, uma intenção em relação a isso, tá? E todas essas características elas são de seres humanos. O signo ele tem duas partes que se completam entre si: o significado e o significante. O significante trocando em miúdos, é a parte perceptível do signo. O significado é o próprio significado deste signo, mas o significante é a parte em que o receptor vai se apropriar desse signo, né? Então, se é uma palavra falada, né, o significante são o fonema, são os fonemas, né? Porque o significante ele se constitui de som. Se é algo escrito, o significante é a própria escrita, né? Então, nesse caso, o receptor se apropria por meio da visão. Tá? E para entendermos um pouco sobre essa questão do signo, eu vou utilizar o exemplo da palavra manga. Tá? Uma coisa é o significado dele e outra coisa também é o sentido. Lembra que eu disse que o signo ele tem o significante e o significado, certo? Mas dentro de uma situação de comunicação, ou seja, de uma enunciação, este signo ele tem o significante, ele é composto pelo significante, tem o seu significado, mas pode
ter vários sentidos, né? Se eu escrever a palavra manga, o significante é a parte escrita, é a parte perceptível para o receptor, né? Aqui quem vai ler a palavra. Manga pode significar uma peça, uma parte da peça da roupa, ou pode significar uma fruta. O que vai dar sentido à manga não é a palavra puramente em si, mas o contexto comunicativo, contexto social e de comunicação desses interlocutores. Portanto, a enunciação, ou seja, a comunicação dentro de um contexto social, ela prevê isso. Ela prevê que os interlocutores, ou seja, os receptores, já saibam o que eu estou dizendo, né? Então eu faço uma antecipação disso e ela também, a enunciação, ela segue numa série de enunciados. Então, antes de eu enunciar a palavra manga, eu já trouxe vários enunciados em que essa palavra, o sentido dela será dado naquele contexto. É muito interessante, né, de discutirmos, e alguns autores defendem a ideia de que o enunciado ele é único. Não existe um enunciado igual ao outro. Porque o enunciado ele carrega o sentido da enunciação, ou seja, daquela situação comunicativa entre aqueles interlocutores. Eu posso gravar aquela fala, eu posso transcrever aquela fala, só que seria uma mera citação, né? A cada situação se dá um novo enunciado. Então, afinal, o que é o enunciado? O enunciado é uma palavra, uma frase, uma oração, um texto em que tenha sentido, esteja carregado de sentido por estar numa situação comunicativa, por estar inserido num contexto social em que tenha, no mínimo, um emissor, um receptor, né? Ou seja, um locutor e o interlocutor, ou um enunciador e um enunciatário. Tá? Então, o enunciado é a palavra, a frase, a oração, o texto que tenha sentido, que tenha um propósito comunicativo. Lembrando que o emissor, na enunciação, ele só faz um enunciado com a intenção de causar alguma reação no enunciatário. E o enunciado, ele faz com que o enunciatário tome uma atitude, seja uma réplica, ou seja, uma resposta, né? Seja um silêncio, seja qualquer que seja a atitude, porque aí ele atinge o propósito comunicativo. Né? Uma frase isolada de contexto, de sentido, de autoria, de locutor e interlocutor, ela não é um enunciado, ela é apenas uma frase. Né? Agora, um enunciado é algo, é uma mensagem, uma frase, uma palavra, um texto em que contenha essas características que discutimos antes. Em relação ao trabalho com a língua portuguesa, né, e que agora eu quero fazer um recorte com o trabalho com a leitura, nós temos então uma justificativa, uma explicação teórica do porquê precisamos, antes da leitura de um texto, contextualizarmos a produção desse texto e trabalharmos com os estudantes as antecipações e inferências acerca do texto.
Lembrando que quem escreveu o texto, o autor do texto, foi o emissor daquela mensagem, ele foi o locutor. Ele escreveu com um propósito comunicativo. Ele escreveu dentro de um contexto social. Ele escreveu pressupondo que os seus interlocutores teriam atitudes acerca daquele texto, ou seja, apropriando-se daquela mensagem, compreendendo aquele texto, seus interlocutores teriam algumas atitudes. Realizar antecipações, realizar inferências antes da leitura é como se eu retomasse o contexto, o propósito comunicativo daquele texto. E isso faz com que os interlocutores estejam mais aptos, mais preparados para aquela situação de comunicação e compreendam melhor aquele texto. Ou seja, aquele texto transforma-se, ele é enunciado. Por quê? Porque eu estou criando uma situação comunicativa entre locutor e interlocutores, ou seja, entre emissor e receptor. Ok? Olha quanta contribuição, né? Quanta riqueza, quantos detalhes. Já aproveito aqui para agradecer a contribuição do Diego, que trouxe aí tão fundamentada, né, uma teoria, né, tão muito bem explicada. Muito obrigado, Diego. E aí, aproveitando, né, e linkando aí essa ideia, a gente traz já uma ideia da construção de sentido dos textos. O texto é, na realidade, uma unidade de sentido. Significa que ele precisa formar um todo significativo, precisa ter sentido na sua construção. Ou seja, ele precisa estar coerentemente, né, com o propósito comunicativo pelo qual eu quero. Então, a gente precisa pensar quais são os elementos que constituem essa construção, essa produção. O texto em si, ele não se constitui isoladamente, né? A gente não cria peças, né, e aí vai montando esse texto em partes, mas ele ele assume uma função na intenção comunicativa. Então nós vamos agora discutir um pouquinho e pensar como que isso se dá, né? Então vamos lá. A explicitude pelo recurso, né, que nós utilizamos, a linguagem, né, e cada pessoa tem, né, o seu estilo de adaptar e de pensar no que vai escrever, para quem vai escrever, como vai escrever, né, atendendo a uma demanda, uma necessidade de comunicação, como eu já disse, né, é que vai fazer a diferença na hora de produzir. Então isso precisa ficar claro, isso precisa estar muito bem definido. É claro que, ao mesmo, poderia ser dito para os escritos. Também há pouco em comum entre uma carta pessoal e um requerimento, entre o diálogo num state e num romance, entre uma carta de reclamação, uma carta aberta, um editorial ou um artigo de opinião, entre uma resenha e um verbete de enciclopédia, entre um diário íntimo e um texto histórico, entre um diário íntimo de um texto histórico. A cada vez, os temas, as formas composicionais, os estilos e as relações ao oral serão diferenciados. Roxo. Então vejam bem, a explicitude, né, as pistas que as intencionalidades desse texto nos dá, eles têm de atender, como eu disse, né, esse contexto de produção. Então, na realidade, eu vou explicar um pouquinho aquilo que, na realidade, Katia Bracklin já disse, essa pesquisadora, essa professora, né, que também, na teoria de Bakhtin, desenvolve toda a sua teoria, os seus estudos, e contribui muito, né, na nossa formação aí diária. Pode passar. Procedimentos de escrita. Então, a gente trouxe aí algumas questões importantes para a questão da produção. O gênero. Nós já falamos do gênero todo esse tempo, né, dentro dessa TPC.
O gênero no qual o discurso será organizado, considerando suas características de organização interna, suas marcas linguísticas e de estilo e o conteúdo que é dizível por meio dele. Então, o gênero assume um posicionamento muito importante. Definir o gênero pelo qual vai ser produzido, vai ser escrito, né? Vai ser constituído, vai ser construído esse texto, é muito importante. Ok, o lugar no qual esse discurso circulará, na escola, na igreja, em casa, na faculdade, no trabalho, na mídia impressa, televisiva, radiofônica, entre amigos, em um comício, por exemplo, né? Então precisa ser definido em que lugar que circulará esse texto, né? A quem ele vai atingir, qual é a proporção, né? Quem que vai ser o interlocutor? Quem vai ler esses textos, né? Que proporção que ele vai tomar de significado, tá ok? O portador no qual será publicado é a revista, é o livro, o folder, o mural, o jornal, o panfleto, o outdoor, entre outros, né? Então, assim, a gente sempre pensa assim, o livro, né? O livro em si, ele é na realidade um gênero? Não, ele é um portador, onde ele, né, dá lugar para os gêneros textuais. Isso é importante ficar claro. O veículo no qual circulará: Folha de São Paulo, Estado à Revista, A Nova Escola, Veja, Época, Ciências Hoje, Caros Amigos, Boletim, Jornal Nacional, Esporte Espetacular, Vitrine, Roda Viva, Sempre um Papo, entre outros e outros, né? Então isso precisa ficar definido. Qual é o veículo, né, que nós iremos utilizar? Então, assim, tudo isso torna sentido para o aluno quando essas proporções, né, esses procedimentos, fica claro. Porque muitas vezes, né, na nossa Constituição, na nossa concepção, nós escrevíamos para quem? Quem que lia os nossos textos? Esses textos eram só para mente ser demarcados, né, com erros, né, com uma caneta vermelha apontando aonde eu precisava, né, anotar e repetidamente escrever novamente aquelas frases, né? Então isso precisa assumir novamente um posicionamento diferente desse olhar do professor, né? Então, como que nós queremos constituir essa ideia de produzir e levar os nossos alunos a, de fato, se comunicar através desse registro escrito, né, coerentemente, né, dando esse aporte para que eles consigam mesmo, né, ser bons escritores, ter bons textos. Então, é bom sempre pensar, olha, num dos seus textos, né, Katia Braque traz bem essa discussão do contexto de produção. Ela fala assim, que se um, um economista, né, propõe uma redação, uma, não é uma redação, se ele propõe uma discussão, né, frente a outros economistas, né, numa convenção, certamente, ele vai utilizar de um estilo, né, de uma linguagem, de uma retórica que aquelas pessoas já estão acostumadas, elas vão compreender. Agora, se ele vai utilizar, né, desse recurso, né, para falar com operários, ele quer falar sobre economia, porque também aquelas pessoas, não é porque elas são operárias, elas também não têm que entender de economia. Certamente elas precisam. Mas ele vai utilizar um outro estilo, ele vai falar de uma outra maneira. Então, essa intenção, essa necessidade, esse propósito comunicativo faz muita diferença na hora de organizar esse contexto de produção de texto. É atender o contexto. Então, vejam bem, é isso que nós precisamos levar em consideração para trabalhar e trazer para os nossos alunos. Vejam bem, não dá para a gente soltar, né, no vento e falar, olha, então agora através da imagem nós vamos construir, né, através de uma janelinha nós vamos pensar no mundo enxergando ele de uma maneira. Não, precisa construir através de um contexto de produção. Isso é importante, ok? Então, assim, analisar, pesquisar, propor, né, de um estudo. Lógico, esse espaço aqui é muito pequeno, a gente poderia abrir porta de uma orientação técnica muito maior, porque é material, né, é uma discussão, é uma teoria que leva muito tempo para ser muito bem discutida, porque ela é muito elementar, muito fundamentada, mas aqui a gente
pensa, né, e tento trazer para vocês o quão é importante discutir sobre essa ótica, né, garantindo essa questão do gênero, essa questão do enunciado, que propõe muito, né, fazer sentido como texto numa unidade de sentido, né, o que ele traz carregado de sentido esse texto, né, precisa trazer. E aí então esse contexto de produção que precisa ter esses elementos garantidos, né, de gênero, local pelo qual ele vai circular, né, como ele vai ser construído esse discurso, o portador, né, o veículo que ele vai circular, né, essa relação do emissor, do intelector, né, quem está lendo, quem está emitindo essa mensagem, o que ele quer traduzir, o que ele quer passar. Então isso precisa ficar claro. E não é tão simplesmente assim, né? Se a gente for trabalhar com texto jornalístico, a gente tem que pensar que além da estrutura composicional desse texto, né, na parte estrutural, ele tem que atender um lead, ele tem que atender a questão estrutural da manchete, o que precisa conter esse texto, mas ele também precisa atentar, né, ao veículo, ao portador, a que tipo de leitores que vão acionar esse texto, né? E ao acionar essa leitura, o que ele vai compreender? Essa leitura vai ser clara, né? Ela vai trazer, objetivando mesmo aquilo que eu estou tentando carregar de sentido? Então é isso, tá bom? Tem que ter sentido, senão não fará sentido na vida dos nossos alunos, ok? Ficamos por aqui. Aí tem as nossas referências biográficas, por onde nós perpassamos. Como eu disse, nós tivemos aí, né, a companhia desses autores, que veio muito amparar-nos nesse dia. Tem a equipe, né, dos anos iniciais, e aí agradeço toda essa equipe, né, os supervisores também, a diretora de núcleo Luciana Martini, né, a nossa dirigente, as supervisoras Helena, Maria Cláudia Maia, a Norma, todas as meninas, Angélica, Dilma, Lucimara, Tamires, pelo trabalho, pela parceria. Sou muito grato e agradeço a todos e desejo que vocês tenham aí e façam uso, né, toda essa discussão como um pontapé, digamos assim, né, um pequeno, né, uma gota, um grãozinho de areia aí para esse estudo, para esse início de estudo, tá bom? Muito obrigado.